Eu aposto com você que tem uma planta crescendo agora aí no seu quintal, no cercado, na beira da estrada, que você provavelmente tentou arrancar mais de uma vez, que você roçou, que você mandou embora e que ela voltou assim mesmo, teimosa, insistindo em existir. E eu aposto também que você não faz a menor ideia do que essa planta é capaz de fazer pelas suas galinhas. Se você ainda não sabe do que eu estou falando, fica comigo porque hoje a gente vai abrir um assunto que vai mudar o jeito que você enxerga a natureza dentro da sua criação. As suas galinhas estão fracas, com crista pálida, perdendo apetite, a produção de ovos caiu e você já tentou vitamina, já tentou tônico, já gastou com produto de farmácia veterinária e a melhora foi pouca ou durou pouco. Então esse vídeo é exatamente para você, porque o problema pode não ser o que você pensa que é, e a solução pode estar crescendo de graça aí do lado de fora. Bem-vindos ao canal. Aqui a gente cria com cabeça, cria com ciência e cria com a natureza do lado. Eu vou dividir esse vídeo em três partes. Na primeira, a gente vai entender o que realmente está acontecendo com as suas aves quando elas mostram esses sinais de fraqueza e por que o tônico sintético muitas vezes não resolve. Na segunda, eu vou te apresentar a ortiga de verdade, não o que as pessoas falam por aí, mas o que ela tem dentro dela, o que a ciência e a agronomia confirmam e o que ela é capaz de fazer no organismo da galinha. Na terceira, eu vou te ensinar dois métodos práticos de usar essa planta na sua criação, com dosagem, tempo de uso e os erros que você precisa evitar para não perder o trabalho. Se você só queria saber se a ortiga presta para galinha, a resposta é sim, e você já pode ir embora. Mas se você quer entender o porquê, saber como usar do jeito certo e ainda aproveitar isso de graça, fica aqui que vai valer cada minuto. Vamos começar pelo diagnóstico, porque a maioria das pessoas, quando vê uma galinha fraca, logo pensa em duas coisas: verme ou falta de ferro. E não está errado pensar assim, mas está incompleto. E essa incompletude é exatamente o que faz o Criador tratar, tratar, tratar e nunca resolver de verdade. Quando uma galinha ali está com verme, o parasita não está só bebendo o sangue dela, ele está drenando o organismo inteiro. Está consumindo ferro, está consumindo proteína, está consumindo os minerais que deveriam estar sendo usados para produzir ovo, para repor pena, para manter o fígado funcionando, para manter o rim filtrando. Ou seja, o que acontece não é uma falta isolada de ferro, é um esgotamento mineral completo. O organismo da ave fica no negativo, em várias frentes ao mesmo tempo. E aí vem o erro clássico. O criador dá um tônico vitamínico sintético. Aqueles produtos com vitamina A, D, E, complexo B, ferro quelado. Produto bom, produto sério, não estou falando mal dele. Mas aqui vem o detalhe que muita gente ignora. Vitamina sintética isolada, sem o ambiente mineral adequado para ela ser absorvida, entra no organismo e sai quase do mesmo jeito. O corpo da ave precisa de um suporte, precisa de um contexto mineral, de cofatores, de substâncias que ajudem na retenção. E é exatamente isso que o tônico sintético não entrega e que a planta certa entrega de uma forma que a natureza levou milênios para refinar. Você sabe reconhecer os sinais de que sua ave está nesse estado de esgotamento? Deixa eu te descrever. Crista pálida, quase rosada, às vezes com uma cor de carne crua desbotada. Perda de apetite. A galinha vai até o comedouro, biça uma ou duas vezes e volta. Queda na produção de ovos sem causa aparente, sem doença respiratória, sem bicho de pé, mas a produção simplesmente caiu. E o sinal mais grave, que a galinha fica com a perna bamba, sem força, às vezes apoiando as asas no chão para se equilibrar. Se você está vendo esses sinais, a ave está te pedindo socorro. E a boa notícia é que tem resposta para isso. Agora eu preciso te apresentar a ortiga de verdade, porque a maioria das pessoas que cria galinha conhece a ortiga de um jeito só, como inimiga.
como aquela planta que coça, que queima, que deixa a pele vermelha quando você encosta sem querer. E por causa disso, a relação da pessoa com a ortiga é sempre de guerra. Roça, ela volta, arranca, ela brota de novo. E a pessoa fica frustrada com essa planta teimosa que não quer ir embora. Mas, e se eu te disser que essa teimosia dela é justamente a prova de que ela é poderosa? Que uma planta que sobrevive a tudo, que insiste em crescer em qualquer tipo de solo, que se adapta à sombra, ao sol, ao seco e ao úmido, carrega dentro dela uma concentração de nutrientes que muitas plantas cultivadas com fertilizante não chegam perto. A ortiga, do ponto de vista nutricional e fitoquímico, é uma das plantas mais completas que existem. E não estou falando isso de forma poética. Estou falando de composição real. A folha seca da ortiga pode chegar a 25% de proteína bruta. Você leu certo, 25%. Para você ter uma ideia, a soja, que é a rainha das proteínas vegetais na nutrição animal, gira em torno de 35 a 38%, mas com todo o processamento industrial que envolve. A ortiga chega a 25%, crescendo espontânea, sem custo nenhum, na beira do seu terreno. Além da proteína, a ortiga é carregada de ferro, cálcio, magnésio e silício. 4 minerais que têm papéis fundamentais e muito distintos no organismo de uma ave. Tem clorofila em quantidade expressiva, que é a substância verde que estimula a produção de glóbulos vermelhos. E tem nitrato de potássio, que atua no metabolismo celular e na função renal. Quando você olha para esse perfil, você entende por que eu chamo a ortiga de farmácia de quintal. Ela não é apenas uma erva, ela é um complexo natural que entrega num pacote só o que você tentaria replicar comprando 5 produtos diferentes na agropecuária. Agora vamos falar dos 3 benefícios fisiológicos concretos que a ortiga entrega para as suas galinhas. E aqui eu quero que você preste atenção, porque isso vai te ajudar a entender quando usar e por quê. O primeiro benefício é a reconstituição sanguínea. Quando a galinha está anêmica, com crista pálida, fraca, a causa é sempre o mesmo mecanismo: falta de glóbulos vermelhos ou glóbulos vermelhos deficientes, sem hemoglobina suficiente. A hemoglobina é feita de ferro, mas o ferro sozinho não resolve, porque o corpo precisa de um estímulo para produzir mais glóbulos. E é aí que a clorofila entra. A clorofila tem uma estrutura molecular que é quase idêntica à da hemoglobina humana e animal. A diferença está no átomo central. Na hemoglobina é ferro, na clorofila é magnésio. Por causa dessa semelhança estrutural, a clorofila age como um estimulante direto da produção de glóbulos vermelhos. Ou seja, a ortiga entrega o ferro e entrega o estímulo para usar esse ferro. É um combo que o tônico sintético raramente consegue replicar com essa eficiência. Resultado prático, em que, em 7 a 10 dias de uso regular, você começa a ver a crista recuperando a cor. Primeiro fica mais rosada, depois mais vermelha, depois volta àquela cor viva que toda galinha saudável tem. O segundo benefício é a ação depurativa. E esse aqui é o que menos se fala e o que talvez seja o mais importante para quem cria de forma intensiva. A ortiga tem uma ação direta sobre rins e fígado. Ela estimula a filtração renal e ajuda o fígado a eliminar toxinas acumuladas. E eu preciso que você entenda uma coisa sobre isso. Toda galinha que passou por tratamento com antibiótico, com antiparasitário químico, com qualquer medicamento sintético, acumulou resíduo no fígado, e isso é normal. Todo medicamento deixa rastro. O problema é quando o fígado não consegue limpar esse rastro com eficiência porque já está sobrecarregado. Ração mofada, ração com fungos, ração armazenada de forma inadequada também carregam micotoxinas, que se acumulam no fígado. Uma ave com fígado comprometido não aproveita bem a ração, não converte bem o que come, não produz bem e não responde bem ao tratamento quando fica doente. A ortiga trabalha como um filtro natural.
Ela não substitui o medicamento quando a doença já está instalada, mas ela ajuda o organismo a se limpar depois do tratamento e a se manter limpo para que o próximo tratamento seja mais eficiente. Isso é fitoterapia inteligente. Não é misticismo, é bioquímica. O terceiro benefício é o que eu gosto de chamar de estrutura e estética. E vou explicar o porquê desse nome. O cálcio que a ortiga contém vai direto para a casca do ovo. Se você está recebendo ovo com casca fina, casca mole, ovo que quebra fácil dentro do ninho, parte do problema pode ser déficit de cálcio biodisponível. O calcário que a gente coloca no comedouro é bom, mas nem sempre é absorvido com a eficiência que a gente imagina. O cálcio que vem da planta dentro de uma matriz orgânica tende a ser absorvido de forma mais eficiente pelo organismo da ave. E o silício? O silício é o mineral que a maioria dos criadores nunca ouviu falar, mas que faz uma diferença absurda na muda de penas. Toda galinha passa pela muda. E a muda é um processo que consome energia e pode ser doloroso quando o folículo da pena não tem suporte mineral adequado. O silício fortalece o folículo, acelera o crescimento da pena nova e torna a muda menos estressante para a ave. Galinha que muda com facilidade volta à produção mais rápido. Simples assim. E sabe o que é mais interessante? Esses três benefícios não são sequenciais. Eles acontecem ao mesmo tempo. A ortiga não escolhe o que vai tratar primeiro. Ela entra no organismo, distribui os nutrientes onde precisa e o corpo da ave faz o resto. É por isso que o resultado parece holístico, parece que a galinha melhorou de tudo de uma vez, porque melhorou mesmo. Agora a parte que eu sei que você estava esperando. Como usar na prática? Eu vou te ensinar 2 métodos. Cada um tem a sua situação ideal de uso. E vou te dizer também os erros que destroem o trabalho antes mesmo de começar. O primeiro método é o chá de ortiga. Esse método é o mais rápido para situações agudas. Galinha com crista muito pálida, fraca, que você percebeu hoje e quer agir ainda essa semana. O chá age mais rápido porque os princípios ativos já estão em solução, já estão prontos para ser absorvidos pelo trato digestivo da ave. A preparação é simples. Você colhe de 2 a 3 folhas grandes de ortiga. Usando luvas, por favor. Eu vou falar dos cuidados daqui a pouco. Ferve essas folhas em 1 litro de água limpa por no máximo 2 minutos. Não ferve mais. O excesso de calor começa a destruir a clorofila e parte dos compostos ativos. 2 minutos é o suficiente para fazer a extração sem degradar. Desliga o fogo, deixa esfriar com a panela tampada. Quando estiver em temperatura ambiente, você serve nos bebedouros. Você pode servir puro ou diluído em 50% de água limpa. Depende das suas aves. Aves que não conhecem a planta tendem a estranharem no início. Então, começar diluído é mais seguro para garantir que elas bebam. O protocolo é 3 dias seguidos. Depois você para por 4 dias e pode repetir se necessário. Agora me conta uma coisa nos comentários. Você tem ortiga aí perto de você? Cresce em abundância ou é difícil de encontrar? Isso faz diferença na hora de escolher qual método usar. E eu quero saber como é a sua realidade. O segundo método é o que o Jonathan Gonçalves chama de farinhada. E é o método favorito para uso preventivo e manutenção. É mais trabalhoso do que o chá, mas entrega um resultado mais consistente ao longo do tempo. O processo começa com a secagem. Você colhe as folhas de ortiga e espalha à sombra, em local arejado, por 2 a 3 dias. Esse processo de secagem à sombra é fundamental por 2 motivos. Primeiro, a sombra preserva a clorofila muito melhor do que o sol direto, que degrada o pigmento verde rapidamente. Segundo, a secagem elimina o ácido fórmico e os tricomas que causam a queimação. Folha seca de ortiga não pica mais. Você pode manusear sem luva depois de seca.
Depois que as folhas estão secas e quebradiças, você esfrega entre as mãos ou passa por um ralador até virar um pó ou uma farinha grossa. Esse pó você mistura diretamente na ração. A dose é uma colher de sopa para cada quilo de ração. Mistura bem até ficar homogêneo. Você pode fazer isso 3 a 4 vezes por semana como manutenção, ou todos os dias durante um período de 2 semanas, se estiver em protocolo de recuperação. A vantagem da farinhada sobre o chá é que você produz em quantidade. Armazena num pote fechado, longe da umidade, por até 30 dias. E não precisa preparar todo dia. É mais prático para quem tem um plantel maior ou para quem não tem tempo de fazer chá fresco com frequência. Mas agora calma que tem alguns erros que você precisa evitar para não perder o trabalho e ainda prejudicar as aves. O primeiro erro é coletar ortiga de qualquer lugar sem pensar. Planta cresce onde o ambiente permite. Se a ortiga está crescendo na beira de uma estrada asfaltada, ela está absorvendo metais pesados do asfalto, do escapamento dos carros, da poeira das rodovias. Você vai entregar esses metais direto para o fígado da galinha. O mesmo vale para ortigas próximas de fossas, de esgotos, de depósitos de lixo orgânico. A planta vai estar contaminada. Colete sempre de locais limpos, longe de fontes de poluição. Beira de mata, beira de cercado, dentro do seu terreno. Esses são os lugares seguros. O segundo erro é jogar ortiga fresca amontoada dentro do galinheiro e achar que está resolvido. Ortiga fresca em quantidade, amontoada, fermenta rápido, especialmente no calor. Ela aquece, começa o processo de decomposição, produz gás carbônico e pode até criar ambiente para fungos se tiver umidade. A galinha que comer ortiga em processo de fermentação pode ter distúrbio digestivo e você vai ficar sem entender por que a planta que deveria ajudar piorou a situação. Ortiga fresca tem que ser usada picada e espalhada, nunca amontoada. Ou então use o método do chá ou da farinhada, que já são métodos que controlam a forma de entrega. O terceiro erro é esquecer das luvas na hora da coleta. A ortiga fresca tem tricomas, que são pelos microscópicos com ponta em agulha, e uma substância irritante dentro. Quando você roça a pele, esses tricomas quebram e injetam a substância, causando queimação e coceira que dura horas. Luva de borracha ou luva de vaqueta. Não precisa ser nada sofisticado, mas protege você durante a coleta. Adivinha qual é o quarto erro? Achar que a ortiga substitui o veterinário. Não substitui. A ortiga é fitoterapia de suporte e prevenção. Se a sua galinha tem doença instalada, infecção bacteriana, coccidiose grave, parasitismo intenso com anemia severa, ela precisa de diagnóstico e tratamento correto. A ortiga vai ajudar na recuperação depois do tratamento, vai ajudar a manter o organismo forte para prevenir recaídas. Mas ela não é antibiótico, não é antiparasitário. Use com inteligência e dentro do contexto certo. Antes de fechar, eu quero te fazer uma pergunta que vale mais do que qualquer dado que eu dei aqui. Quanto você gastou no último ano em tônicos vitamínicos, em produtos de farmácia veterinária, para tratar fraqueza e anemia nas suas aves? Quanto? R$ 200? 500? Mais? E o resultado foi consistente, duradouro. Resolveu de vez? Agora imagina direcionar uma parte desse esforço para entender o que cresce de graça no seu terreno, para aprender a usar o que a natureza já colocou ali. Não para eliminar o custo de tratamento completamente. Isso seria promessa fácil, e eu não faço promessa fácil aqui. Mas para reduzir a dependência, para fortalecer o plantel de forma preventiva, para ter aves que adoecem menos porque o organismo delas está bem nutrido, bem drenado, bem sustentado. Isso é o que eu chamo de criador do futuro. Não é o criador que tem o equipamento mais caro. Não é o criador que gasta mais em insumo. É o criador que entende de biologia, que usa a fitoterapia de forma inteligente, que trabalha com a natureza em vez de trabalhar contra ela.
Esse criador tem mais lucro porque tem menos perda. Tem aves mais saudáveis, porque previne em vez de remediar. E tem uma criação que resiste melhor a crises de custo, porque não depende exclusivamente de produtos industrializados para funcionar. E olha, eu preciso ser honesto com você sobre uma coisa. Os resultados que eu descrevi aqui, crista voltando à cor em 7 dias, casca de ovo melhorando, muda de pena mais tranquila, esses resultados dependem de um conjunto de fatores. Dependem de que o manejo básico esteja correto. Galinha que está com um problema sério de parasitismo não vai ser curada pela ortiga. Ela precisa de vermífugo. Galinha com problema de manejo, com superlotação, com ração estragada, com bebedouro sujo, não vai melhorar só com ortiga. A ortiga potencializa o que já está bom. Ela não conserta o que está fundamentalmente errado. Então, antes de sair correndo para colher ortiga, olha para a sua criação com um olho crítico. O básico está em dia? Água limpa, ração de qualidade, espaço adequado, manejo sanitário regular? Se sim, a ortiga vai fazer uma diferença real. Se não, comece pelo básico e depois adicione as ferramentas naturais. Já compartilha esse vídeo agora com pelo menos 2 criadores que você conhece, que estão travados nessa questão de gasto com tônico e fraqueza nas aves sem resolução. Muita gente resolve problemas simples gastando caro porque nunca teve acesso a essa informação. Você pode ser o canal que leva esse conhecimento para alguém que precisa hoje. E me conta aqui nos comentários, você já usou alguma planta medicinal na sua criação? Ortiga, capim-limão, alho, qualquer coisa? O que funcionou, o que não funcionou, o que você viu de resultado? Porque o conhecimento que está nos comentários aqui muitas vezes vale tanto quanto o que está no vídeo. A gente aprende junto. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreve agora. Aqui a gente não fica inventando fórmula mágica. A gente traz ciência, traz agronomia, traz fitoterapia com embasamento e traz a honestidade de dizer quando algo não funciona ou quando o resultado depende de condição. É um canal para criador que pensa, que quer crescer com consistência, que entende que sustentabilidade e lucro andam juntos quando a cabeça está no lugar certo. A ortiga ela vai continuar crescendo aí no seu terreno de todo jeito. Ela não precisa da sua permissão. A única diferença é se você vai continuar roçando ela como inimiga ou se vai começar a usar ela como aliada. A escolha é sua. E agora você tem informação suficiente para fazer essa escolha com consciência. Até o próximo vídeo. Cuida bem das suas aves.